Você costuma desabafar sobre seus problemas ou geralmente guarda tudo para você mesmo? Conheçam Jason. Ele nasceu em outubro de 1972. Ele era um homem de 39 anos que vivia na Califórnia, Estados Unidos. Jason foi descrito como um filho e pai amoroso e um homem bastante amigável também. Assim que ele se formou no ensino médio, ele entrou na faculdade, também se formou e posteriormente ele conheceu uma mulher chamada Julie. Julie e Jason ficaram casados por 11 anos. Eles tinham 3 filhos, que eram um menino de 8 anos, uma menina de 6 e o mais novo que tinha 1 ano. Eles pareciam ser a família perfeita. Quem olhava de fora dizia que eles eram muito felizes, que se davam muito bem e que eram a típica família americana. Sabe aquela típica família americana que a gente assiste nos filmes? Era eles. Eles pareciam viver muito bem, sempre unidos, e todo mundo acreditava que nada de ruim acontecia ali. Jason trabalhava como professor de matemática e vôlei para alunos do ensino médio. Seus alunos gostavam bastante dele, diziam que ele era um professor legal e bastante gentil também. Ao contrário dele, sua esposa gostava de ficar em casa, ela cuidava de tudo, arrumava a casa, cuidava da comida e de seus filhos também. Conforme eu falei para vocês, todo mundo que olhava a família de fora acreditava que eles não tinham problemas, porém isso não era verdade. Infelizmente, eles discutiam muito, tinham pensamentos bem diferentes, então viviam entrando em atrito. Só que o que acontece é que eles não brigavam na frente dos filhos, também não discutiam na frente de amigos, nem de familiares, e por isso ninguém sequer imaginava que isso acontecia com eles. No dia 7 de agosto de 2012, conforme já estavam acostumados, Jason e sua esposa já amanheceram discutindo. Enquanto isso acontecia, os 3 filhos do casal estavam na sala assistindo TV até que eles escutaram um barulho bem alto. Depois disso, os filhos foram até o quarto do casal, viram a mãe, perguntaram para ela o que tinha acontecido e então Julie disse que não era nada, que ela só tinha esbarrado em uma cadeira e por isso todo aquele barulho. Depois disso, Julie pegou seus filhos, deu café da manhã. Por volta de 1 hora da tarde, ela os colocou no carro, levou até a casa de sua irmã, disse para a irmã que precisava resolver algumas coisas na rua e que depois voltava para buscar eles. Depois disso, Julie ficou na rua realmente, fazendo algumas coisas. Depois ela foi para a casa do pai e ao chegar ali, ela disse a seu pai que precisava contar algo muito importante. Assim que começaram a conversar, Julie disse a seu pai que tinha tirado a vida de Jason. O pai dela então a questionou, perguntando se ela tinha certeza se isso tinha acontecido. Então ela disse que sim, e ele a aconselhou a se entregar para as autoridades. Por volta das 4 da tarde, Julie e seus advogados ligaram para os investigadores, então ela contou tudo o que tinha acontecido e a partir daí eles foram até a casa do casal. Ao chegar ali, eles realmente encontraram Jason no quarto, o levaram para análise. Quando ele chegou nesse local, os profissionais logo constataram que ele perdeu a vida devido a um tiro e por isso os investigadores decidiram interrogar Julie para poder entender o que tinha acontecido entre eles. Durante todo o interrogatório, Julie disse que Jason não era um homem fácil de lidar, que ele vivia xingando ela, a tratando mal, que eles não tinham um casamento feliz e que ninguém nunca soube disso. Ela falou que naquele dia eles começaram discutindo por causa de um computador, que depois disso ela falou para ele que queria o divórcio, que aliás 5 dias antes ela já tinha pedido a ele o divórcio, que falou para Jason que ia entrar com o processo de separação, só que ele não estava
se sentindo muito bem com isso. Ela falou que Jason estava bastante irritado porque ele não queria gastar dinheiro com o processo de divórcio e que então naquele momento, quando ela tocou nesse assunto, os ânimos ficaram ainda mais alterados, que ele começou a atacar muitas coisas dentro do quarto e que conforme ele se aproximava dela, ela ia ficando mais nervosa. Ela falou que em certo momento Jason disse que ia tirar a vida dela, então ela se lembrou que ela tinha uma arma perto de sua cama, a pegou e pensou que Jason, ao ver a arma, não ia se aproximar. Ela falou que, mesmo assim, Jason continuou se aproximando, até que, sem querer, segundo ela acabou tirando a vida dele. Julie disse: "Eu estava com tanto medo. Nós fizemos votos para o melhor e ele não estava lá por mim. Eu nunca tive a intenção de fazer nada com ele. Eu só pretendia impedi-lo de fazer algo comigo. Quando ele estava vindo em minha direção, ele disse que ia tirar a minha vida." Os investigadores, então, através de algumas investigações, descobriram que 5 dias antes do ocorrido, Julie retirou mais de $20.000 de uma conta que tinha, que ela fez uma mala, pediu o divórcio ao marido e por isso eles estavam tendo tantas brigas. A partir daí, Julie então foi presa, aguardou seu julgamento, que aconteceu em outubro de 2014, e ali muitos segredos do casal vieram à tona. Julie relatou no tribunal a mesma coisa que ela já tinha contado para os investigadores. Disse que Jason era um péssimo marido, que eles viviam discutindo, que ele a xingava, não a tratava bem e que ela preferia esconder isso de seus amigos e guardar somente para ela porque ela não queria que todos soubessem o que ela estava passando. Ela ainda contou que durante muitas vezes em seu casamento, Jason queria ter algo mais íntimo com ela, só que ela não queria, não estava afim, mas que ela tinha que fazer mesmo assim. Ao ouvir aquilo, a família de Jason ficou muito surpresa. Eles disseram que Jason não era esse tipo de homem, que eles realmente não sabiam em quem acreditar, porque eles nunca tinham percebido nada. Eles nunca perceberam que eles brigavam ou que ele a tratava de uma maneira ruim. Então todo mundo ficou realmente perplexo nesse momento. Nesse primeiro julgamento, Julie foi absolvida, porém ela teve que passar por um outro que aconteceu anos depois, e esse outro julgamento demorou a acontecer porque ela ficou grávida. Segundo Julie, essa gravidez foi por meio de fertilização in vitro. Ela falou que decidiu ficar grávida e que ela fez isso enquanto estava livre sob fiança. Somente em 2016 aconteceu esse novo julgamento após ela ter o bebê, o amamentar, enfim. Nele, mais uma vez, Julie contou sobre tudo o que passou durante seu casamento, testemunhou, chorou e disse: "Meu marido era um homem muito diferente atrás de portas fechadas e até hoje estou tentando me recuperar de tudo que ele fez comigo." Julie ainda contou que ela tinha preparado uma mala, tinha também separado um bom dinheiro porque ela estava se preparando para deixar Jason sem que ele percebesse. Com isso, os promotores então a questionaram e perguntaram o porquê ela nunca procurou as autoridades para dizer o que Jason estava fazendo. Julie então respondeu que ela não queria que sua família soubesse, que não queria também que seus amigos soubessem, que seus vizinhos soubessem, porque isso a deixava com muita vergonha. O promotor ainda perguntou para ela onde estava a arma que ela usou, e então Julie disse que não sabia. Ela contou que após deixar os filhos na casa da irmã, ela foi até um local onde seu pai trabalhava, ficou caminhando e que deixou esse objeto ali, mas não sabia exatamente o local que tinha deixado. A partir daí, os promotores contaram que o objeto que Julie tinha utilizado para tirar a vida de Jason era uma arma bem dura e que era impossível o gatilho ter disparado acidentalmente, como ela estava dizendo. A promotoria então disse: ela se desfez da arma, montou uma sacola de fuga com seu passaporte, $39.000 em dinheiro e o último testamento de Jason. Eles ainda contaram que provas forenses provaram que a versão que Julie contou era impossível de ter acontecido, que ela não tinha atirado sem querer, porque ela contou que tinha feito isso enquanto Jason caminhava em sua direção. Porém, de acordo com eles, os profissionais provaram através de análises
que ele não estava caminhando até ela e que sim, estava de costas para ela. Por quase 40 minutos, Julie falou no tribunal. De acordo com as matérias, ela não demonstrou remorso e em um certo momento ela disse: aconteça o que acontecer aqui hoje, eu sinto muito por minha família, pelos meus sogros e pelos meus filhos. Eu não sou culpada da acusação pela qual estou aqui. Eu sou inocente. Eu sinto muito porque eu disse para os meus filhos que estaria de volta para buscá-los. Eu não tinha ideia de que isso iria acontecer. Eu só queria eles de volta. Meus filhos, Jack, Jaqueline e Josh, a mamãe quer pedir desculpas a vocês por tudo que vocês passaram. Eu só estava tentando poupar vocês desde o início. Eu entendo, mesmo que as outras pessoas não entendam o que acontece de portas fechadas. Mesmo com todo o testemunho emocionado de Julie, os promotores continuaram dizendo que ela era culpada. Eles falaram que ela compactuou para a vida tumultuada que tinha com seu marido, porque era uma mulher que gastava demais. Ela gastava sem pensar e, segundo eles, isso trazia muita discussão para dentro de casa, porque ela não sabia quando parar. Depois disso, uma carta dos filhos do casal foi lida no tribunal e nessa carta, o filho mais velho de Julie, Jake, disse o seguinte: Julie Harper entristeceu todos os membros da minha família. Ela tirou a vida do meu pai sem nenhum sentido de consequência, deixando eu e meus irmãos sem paz. Tudo o que nós passamos foi ela quem causou, e tudo isso deve sim ser respondido com justiça. Em uma outra parte da carta, Jaqueline, a filha do meio, também foi ouvida e falou: não tenho mais mãe porque ela foi muito egoísta e egocêntrica. Você tirou a vida do nosso pai. Você não é mais mamãe. Você é Julie. Nunca mais vou chamá-la de mãe pelo que você fez. Meus irmãos e eu amávamos muito nosso pai e você roubou isso de nós. Nós nunca pudemos nos despedir dele. Você se certificou muito bem disso. Ainda no tribunal, Julie disse que tinha artrite, que devido a isso ela sofria com muitas dores, tomava remédios pesados e que seu marido nunca ligou para isso e achava que era só bobeira. Ela falou que por causa desses remédios ela acabou engordando, que ela também dormia bastante e que ele vivia chamando ela de gorda e de preguiçosa. A mãe de Jason também foi ouvida nessa audiência. Ela falou que se lembrava de Julie sempre dopada, que ela tinha um comportamento estranho e que ela achava que esse comportamento era por causa dos remédios. O juiz do caso também pediu a palavra, disse que o depoimento de Julie carecia de credibilidade e classificou suas declarações como algo indigno de confiança. Ele disse o seguinte: você tem que entender que seu marido nunca mais vai voltar. Ele nunca mais vai voltar, pois suas ações egoístas deixaram seus filhos sem mãe e sem pai. Com isso, ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Julie sim foi considerada culpada e recebeu 40 anos de prisão. O advogado de Julie, após receber o veredito, disse: acho que ainda estamos em um lugar onde existem preconceitos sobre como uma esposa agredida deve se comportar. Acho que isso é algo que ainda é difícil de explicar para as pessoas e muitas vezes elas não entendem. Sobre os 3 filhos do casal, Jake, Jaqueline e Josh, a guarda deles foi entregue aos avós paternos após o ocorrido. A avó paterna disse que no início foi bem difícil, contou que eles tinham muito pesadelo com a mãe, porém que depois eles ficaram bem, voltaram para o colégio, começaram a praticar esportes e ela falou também que eles tiravam boas notas. Eles continuaram vivendo na Califórnia, porém bem longe de toda a mídia. A guarda do 4º filho de Julie, que foi concebido através de fertilização in vitro, foi entregue a seu pai e ela será elegível à liberdade condicional em 2039. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje.
Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder também, compartilhe esse vídeo nas suas redes. Por favor, eu peço encarecidamente que você não saia daqui sem deixar o seu like e o seu comentário, porque é de graça, não custa nada e isso me ajuda muito. Hoje tá chovendo demais, na verdade tá chovendo muito toda essa semana aqui no Rio de Janeiro, então se aparecer algum barulho de chuva, eu queria pedir desculpas a vocês, mas eu tentei esperar a chuva parar, só que ela não tá parando. Tá, gente? Eu precisava gravar esse vídeo. Agradeço a todo mundo que chegou até aqui. Espero vocês aqui em um próximo vídeo, que geralmente é na segunda, quarta e sexta, às 7 horas da noite, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.